Queridos irmãos e irmãs da paróquia de Santo Antônio em Quixeramobim e caríssimos padres Anderson, o pároco desta paróquia, com o seu vigário paroquial, Padre José Carlos. Então a minha saudação muito cordial, muito amável, e já expresso a minha alegria de poder participar da trezena de Santo Antônio que se realiza nesses dias. Agradeço imensamente por este convite e por esta oportunidade. E compartilho com vocês, nesta noite, uma reflexão sobre o tema central da nossa festa de todos esses dias da trezena, um tema muito sugestivo, pois une três realidades muito íntimas entre elas: a missão, a vida e a Eucaristia. E esses três grandes temas relacionados numa perspectiva, durante essa festa em que recordamos com muito carinho, com muito amor, do nosso padroeiro Santo Antônio, que é considerado o santo do mundo inteiro. Então, com Santo Antônio em missão, celebremos a vida que brota da Eucaristia. Então, como dizíamos, esses três temas que aqui estão bem relacionados nos recordam qual é a nossa missão, o que é que nós neste mundo devemos ser e o que devemos fazer, e sobretudo como cristãos, que deve ser um grande testemunho, testemunho de uma vida plena, de uma vida dom de Deus, e esta vida que de fato brota da fonte da vida, que é justamente isso que a Eucaristia é para nós, e que a Eucaristia celebrada, acreditada e vivida deve ser sempre o ápice, o centro, a fonte, tudo aquilo que nós temos de principal e fundamental na nossa vida como cristãos católicos. Este tema nos faz recordar o ensinamento do Vaticano II, quando falando da Igreja, dizia que a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Então, da Eucaristia nasce a vida cristã e para a Eucaristia se destina a vida cristã. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, 2 anos antes de sua morte, também nos presenteou com um belíssimo documento que vai nos dizer justamente essa verdade, aquilo que o tema de nossa festa nos recorda. Isto é, a Igreja vive da Eucaristia. Por isso que essa vida celebrada é uma vida que brota da Eucaristia. E aqui, nesse belíssimo documento, nessa encíclica que São João Paulo II presenteou à Igreja sobre a Eucaristia, ele nos fala justamente da relação que existe entre a Eucaristia e a Igreja, porque a Igreja é corpo de Cristo e a Eucaristia é o corpo de Cristo. E, portanto, quando nós celebramos a Eucaristia, nós devemos tomar consciência de que a Eucaristia é a nossa identidade. Então, quando nós celebramos a Eucaristia, não estamos repetindo simplesmente um rito, mas estamos fazendo aquilo que o próprio Jesus fez e nos deixou como sinal de sua presença. A Eucaristia para nós é mais do que uma simples celebração, porque a Eucaristia, como nos lembra muito bem esse nosso tema e todo o ensinamento da Igreja, é o lugar de onde brota a nossa vida e a nossa vida enraizada em Cristo. E, portanto, não pode se limitar, se reduzir a um momento, a uma hora de celebração. Mas claro que quando nós celebramos a Eucaristia, nós reavivamos a nossa fé, nós tomamos uma consciência mais profunda da nossa identidade e, sabendo qual é a nossa identidade, então naturalmente nós vamos abraçando sempre mais a missão. Então a missão também brota da Eucaristia. A missão é aquilo que nós devemos ser e fazer no mundo. E, portanto, recordamos as palavras de Jesus: fazer isto em memória de mim. Então, esse fazer isto em memória de Jesus é continuar a sua missão,
é continuar no tempo, na história, no espaço, na nossa existência, nesse nosso caminho, nesse itinerário aqui nesta terra, a fazer tudo aquilo que Ele nos ensinou com as suas atitudes, com as suas próprias palavras que nós encontramos na Sagrada Escritura e de um modo muito particular no seu Evangelho. Então a Eucaristia para nós, sendo ápice, fundamento, ponto de partida e também momento alto da nossa vida cristã, deve ser sempre esse momento em que a comunidade se reúne para celebrar a presença do Senhor e assumir, renovar o seu compromisso de continuar esta missão que o Senhor nos confia. Quando nós ouvimos alguns dos sermões de Santo Antônio, e até mesmo alguns episódios de sua vida, nós vamos também encontrar na vida de Santo Antônio esta verdade que este tema deste ano da nossa trezena nos recorda. Isto é, Santo Antônio, até mesmo em uma das suas palavras, dos seus ensinamentos, ele vai dizer que o próprio Jesus, Cristo, deixou para nós a sua presença. E aí ele fala 3 lugares por excelência, deixados pelo próprio Senhor para garantir a sua presença entre nós. Então, em primeiro lugar, o sacramento da Eucaristia. Então, o sacramento da Eucaristia, que como nós já falamos e como a Igreja nos ensina, é a presença real de Jesus no meio de nós. Então, todas as vezes, como nos lembra o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte de Jesus. E, portanto, dizer que estamos anunciando a sua morte é proclamar também a sua ressurreição e aguardar a sua vinda gloriosa no fim dos tempos, mas reconhecendo sempre a sua presença. O segundo lugar que Santo Antônio nos recorda, que o próprio Jesus nos deixou como garantia de sua presença, é a caridade fraterna. Então nós não podemos separar de forma nenhuma, porque Santo Antônio é de fato o santo da caridade e que tem inspirado ao longo da história também tantos corações esse desejo de socorrer sobretudo os mais pobres, de socorrer os mais necessitados. Então essa palavra de Santo Antônio não é algo teórico, dizer que a caridade fraterna garante a presença de Jesus. O próprio Jesus disse tantas vezes: quem vos recebe, a mim recebe. Todas as vezes que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, a caridade, e aí Jesus diz tantas formas da caridade, vocês estarão fazendo a mim. Então nós estamos na caridade fraterna reconhecendo essa presença de Jesus. E por fim, Santo Antônio nos diz que Jesus nos deixa como garantia também da sua presença o mistério da igreja. E é o próprio Jesus que nos diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então a igreja é essa comunidade reunida em nome de Jesus para ser o sacramento, o sinal de sua presença. Então, de fato, tendo refletido nesses dias, durante toda essa trezena, esse tema, peço a Deus que toda a comunidade, que toda a paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim tenha feito essa experiência da renovação da consciência da sua missão, tendo como esse grande exemplo, esse santo da caridade, esse santo do amor a Deus e do amor ao próximo, celebrando a vida com todo entusiasmo e proclamando essa presença de Jesus na Eucaristia, a presença de Jesus na fraternidade, que se expressa sobretudo na caridade concreta, e também renovando a sua consciência de pertencer à igreja. Então, invoco de Deus a bênção para toda essa comunidade paroquial, todos os movimentos, todas as pessoas que estão bem envolvidas, renovando a sua consciência, a sua missão, de que, de fato, a Eucaristia é o centro da nossa vida, a Eucaristia é de onde brota tudo, brota todos os frutos
não apenas para o nosso bem, mas também para o bem da humanidade. Então, que Santo Antônio interceda por todos nós.